Bem-vindos ao Alma Medieval. O chão de pedra da Idade Média não absorve apenas o sangue das batalhas, absorve os segredos das almas que caminharam por ele. Aqui no Alma Medieval, nós desenterramos essas histórias. E hoje, vamos desenterrar uma história tão fria e calculista, que até os pergaminhos tremeram ao registrá-la. Esqueçam a magia dos contos de fadas. Abram as portas da nossa máquina do tempo para a rica Flandres do século XIV, onde o tecido era ouro e a morte andava disfarçada de amor. Conheçam Elodia. Elodia não era nobre, era filha de um tecelão e tinha a ambição de uma rainha. O seu poder residia na sua aparência modesta, nos seus olhos de mel e na sua paciência. Para uma mulher anônima, naquela época, havia poucas formas de subir na vida: nascer rica ou casar-se bem. Elodia escolheu o segundo caminho, mas com uma correção macabra. Ela não só se casava bem, como garantia que o casamento durasse apenas o tempo suficiente para herdar. O seu primeiro marido, Guilherme, era um modesto fazendeiro. Não era rico, mas era forte e tinha um bom pedaço de terra. Elodia casou-se com Guilherme em 1310. O casamento durou apenas um ano. Guilherme morreu subitamente, com fortes dores de estômago. Após ter reclamado de um sabor amargo no seu vinho, o médico da aldeia, que mal sabia diferenciar a tosse da varíola, diagnosticou humores desregulados. Elodia chorou no funeral, vestida de luto rigoroso, e herdou a terra. Os vizinhos suspiraram, lamentando o seu azar. Mas Elodia sabia algo que ninguém mais sabia: a diferença entre a beladona e a cevada. A beladona, a erva do diabo, crescia abundante perto do seu campo. Ela sabia que, numa dose pequena e constante, causava tonturas, confusão e, por fim, a paragem do coração. O seu segundo marido, Baudouin, era o taberneiro da cidade vizinha. Baudouin era gordo barulhento e tinha um bom cofre escondido atrás do balcão. Elodia usou a herança de Guilherme para seduzi-lo. O casamento durou 2 anos. Baudouin era um bebedor inveterado. Um dia, encontrou a sua cerveja caseira particularmente forte, com um sabor estranho, mas atribuiu-a à qualidade do lúpulo. Morreu de repente, num acesso de loucura e convulsões, exatamente na noite em que, dizem, estava prestes a mudar o testamento a favor de um primo distante. Elodia, mais uma vez, chorou. Ela herdou a taberna e o cofre, e a aldeia começou a falar, mas em sussurros. Dizia-se que Elodia tinha o olho do azar, que ela atraía a morte. Elodia sabia que o azar era a erva de Santiago, ou seneção, comumente misturada com a forragem do gado, mas que, administrada a humanos, causa danos hepáticos irreversíveis e morte lenta, cujos sintomas eram facilmente confundidos com um mal-estar comum em bebedores. O seu terceiro marido, Jean, era um rico mercador de tecidos, velho e quase cego, mas que vivia numa mansão de pedra. Elodia não hesitou em casar-se com ele, disfarçando o seu interesse com a dedicação de uma enfermeira. Jean era avarento e guardava suas moedas de ouro num buraco secreto debaixo da lareira. Ele durou 3 anos. O velho, que mal saía de casa, foi encontrado morto numa manhã de outono. A causa: velhice. Mas Jean não morreu apenas de velhice. Morreu porque Elodia descobriu que o frio da manhã era um excelente disfarce. O seu macabro segredo para este assassinato: o álcali cáustico, um químico usado no processo de tingimento de tecidos da herança de Jean, em doses mínimas, misturado ao caldo quente que ela lhe dava todas as noites. Causava queimaduras internas indetetáveis, resultando numa hemorragia súbita e falência cardíaca que simulavam um ataque. A morte parecia natural. A viúva herdou a mansão, o negócio de tecidos e o ouro escondido na lareira. Aos 35 anos, Elodia era rica e os seus lutos eram cada vez mais elegantes. O estigma de azarada solidificou-se. O seu quarto marido, Pierre, era um jovem carpinteiro que a amava sinceramente, mas era pobre e ingênuo. Elodia casou-se com ele por conveniência social e para afastar as suspeitas.
fazendo-o parecer o seu verdadeiro amor. Pierre era o obstáculo à sua liberdade final. O jovem durou apenas 6 meses. Pierre morreu de uma febre alta e súbita, com o corpo coberto de manchas escuras, logo após ter voltado de uma viagem de trabalho, onde tinha bebido de uma garrafa que Elodie lhe preparou para a viagem. O segredo aqui era mais sofisticado e traiçoeiro. Elodie usou bulbos de açafrão do outono, uma planta que era usada na época para tingir de amarelo, mas que contém colchicina. A colchicina causa sintomas que imitam a febre, a cólera e o escorbuto, e era quase impossível de detectar na época. A morte parecia uma doença súbita e violenta, comum para viajantes. Elodie chorou ainda mais teatralmente no funeral de Pierre. Ela era agora uma viúva 4 vezes, rica e sem filhos. A murmuração na cidade já não era de azar, mas de medo. A viúva negra pairava sobre Flandres. Ninguém a conseguia acusar. A lei medieval dependia de provas óbvias, de testemunhas ou de confissão sob tortura. Elodie não deixava provas. Então veio o 5º e último marido, Bertrand. Bertrand era um mercenário reformado, um homem grande e desconfiado, que tinha ouvido os rumores. Ele casou-se com Elodie não por amor, mas para provar que a morte não o podia vencer. Bertrand tinha um plano. Ele nunca comia, nem bebia nada que Elodie preparasse. Ele obrigava a comer primeiro. Mas Elodie era paciente. Ela sabia que a ambição de Bertrand era o seu ponto fraco. Ela não usou veneno, ela usou o tempo. E a arquitetura. A mansão de Gea, onde viviam, tinha um porão úmido e mal arejado, onde Bertrand guardava as suas armas. Elodie sabia que a umidade criava um bolor comum na cevada armazenada, o Claviceps purpúrea, o fungo do esporão do centeio. Ela começou a alimentar os pombos que Bertrand caçava e adorava comer com grãos que tinham sido propositadamente infectados com este bolor. Bertrand, apesar da desconfiança, não resistiu aos pombos assados que ele próprio caçava. O fungo causa o fogo de Santo Antônio, ergotismo, delírios, convulsões, sensação de queimadura nas extremidades e, finalmente, a morte. Era facilmente confundido com castigo divino ou possessão. Bertrand morreu na cama, gritando que as suas pernas estavam a arder. Elodie, mais uma vez, chorou. 5 maridos, 5 mortes, 5 heranças. Elodie morreu velha, rica e respeitada, tendo se tornado a benfeitora de um convento local. Ninguém a tocou. Ninguém a acusou. Os seus segredos foram enterrados com ela. A história de Elodie, a viúva negra, anônima de Flandres, mostra-nos o lado mais obscuro da sobrevivência medieval. Ela não precisou de espadas, nem de exércitos. Ela usou a ignorância médica e a ganância. Se você conseguiu chegar até aqui e sentiu o arrepio desta história macabra, o seu lugar é aqui, no Alma Medieval. Inscreva-se agora! Não deixe que o destino destas almas fique para sempre enterrado. Clique no botão de inscrição e ative o sino para ser o primeiro a descobrir o nosso próximo segredo sombrio. Deixe um comentário. Qual dos métodos de Elodie foi o mais chocante para você? A sua opinião é a voz que desenterra a história. Até o próximo Pergaminho Esquecido.